não mandou? Eu não sabia que era pecado. Adão falou, em que errei? O Senhor é Deus, mas peraí, eu simplesmente comi do fruto, e aí, qual é o problema? Gente, se o Deus não desse para Adão, desse um Jesus para Adão no day after, você está entendendo? Não foi esse o propósito de Deus. Por quê? Porque o homem não ia dar valor a essa graça. O homem não vai, em que eu errei? Só porque eu comi esse fruto? Então, não era um comer fruto, era toda uma história do livre-arbítrio. Então Deus é como o pai. Muitas vezes o pai com o filho tem que deixar o filho errar, tem que deixar o filho cair, para o filho prestar atenção onde é que pisa. O filho escorrega na escada e cai, então o pai tem que falar, tem uma escada escorrega, pega no corrimão. É um treinamento. Então Deus fez o quê? Ao invés de Deus mandar Jesus e acabar e voltar o homem ao Éden de novo, com os descendentes de Adão, não. Deus deixa passar um tempo. E esse tempo que Deus deixou passar foi praticamente quase 3.000 anos de criação. Deus apresenta um monte Sinai. Deus escolhe um povo, esse povo para representar as nações. Sempre Deus pensa em nação. Quando Adão caiu, a humanidade caiu com ele. Quando eu era recém-convertido, eu falava assim comigo, eu não entendo essa Bíblia. Adão que pecou e eu é que levo? Alguém já fez essa pergunta? Eu falei, Adão que peca e eu é que levo? E eu que sou pecador, que sou miserável, que preciso da cruz, por quê? Se dane para lá. Eu pensava assim. Mas depois, lendo Coríntios 15, eu entendi que isso é um truque de Deus. Hoje não tem 6 bilhões de gente no planeta Terra? Então, se por um só entra o pecado para 6 bilhões de gente, Deus também, com um só, entra a graça para 6 bilhões. Ou seja, um Messias só para todo mundo. Se não fosse esse raciocínio divino, aí Coríntios fala que por um só entra o pecado, por um só também entra a ressurreição e a remissão, a salvação. Isso é bondade de Deus, né? Então a gente vai entendendo isso. Aí o que acontece? Quando chega lá no Sinai, não é? Deus já escolheu o povo hebreu pensando nas nações, e deu Deus no Sinai dá a Torá. Então a Torá só vem depois dos 430 anos que o povo judeu já existia, através de Abraão, Isaac e Jacó. Eles vão para o Egito, ficam lá escravos 430 anos, Deus começa a formar esse povo, e Deus liberta esse povo através de Moisés. E Deus começa a fazer maravilhas com esse povo, abrindo o Mar Vermelho, mas para levá-los ao Sinai. Então o grande presente que a humanidade recebeu, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. O grande presente que a humanidade recebeu, quando eu falo olha para mim, que eu começo a ver assim, muita gente dormindo, aí eu começo a acordar. Né? Então, porque isso aqui é bênção, irmãos, é bênção. Fica acordado, tente ficar acordado, porque é bênção, diga, é bênção, é bênção. Eu tenho que me libertar dessas doutrinas romanas, irmãos, é bênção, por favor, me ouça. A igreja tem 2.000 anos dormindo e não entende essa palavra. Que Deus quer fazer, o plano de redenção de Deus. Não pode ser olhar o Novo Testamento, irmão, você não entende as coisas. Não é? Faz religião, faz seita. Olha, aí no Sinai, presente da humanidade a Torá, até 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, a humanidade podia ter tantas mulheres, podia matar, assassinar, adulterar, roubar, furtar, desonrar pai, matar pai enforcado, matar avó, podia tudo. Mas Deus escolhe um povo e fala, não, eu vou mostrar o que é a natureza humana. Deus no Sinai mostra a nossa fraqueza, para no Gólgota mostrar a nossa realeza. Estão me entendendo a revelação? Como Deus poderia ter dado a graça sem ter dado a lei antes? A graça de quê? A graça, olha para mim, a graça não é o antibiótico para o pecado. Se você está gripado, você não toma um antibiótico? Se está com uma bactéria na garganta, não toma um antibiótico? A graça é para o pecado, a graça combate o pecado. Agora, como ia dar o antibiótico se não há doença? Não há doença não, a doença existia. Se o doente acha que não está doente. Estão me entendendo? Olha para mim, por favor, tenta entender essa frase. Pelo amor de Deus, entenda isso. A graça só existe se há pecado. Se o homem acha que ele está certo, que pode viver, pode reencarnar, pode voltar como barata, voltar como rato. Gente, a Índia é assim, com 200.000 religiões e 200.000 deuses. Porque não entenderam isso. E assim vai outras religiões. O confucionismo, o budismo também não entende isso.
Parece fácil, mas não é fácil entender. É simples, mas as pessoas não entendem. As pessoas querem deuses humanos, querem ídolos, querem pedaços de pau, pedaços de gesso e fazer desse um Deus grande. Quando não é pedaço de pau, é pior ainda. É o Deus barata, o Deus vaca, o Deus tigre, o Deus leão, o Deus macaco. Irmão, para com isso. E o mundo é assim. Ei, olha para mim. Somos apenas 1 bilhão que cremos em Deus verdadeiro. Sabia? 1 bilhão de cristãos e judeus messiânicos. Não chega a 1 bilhão. 1/6 do mundo não sabe nada disso. Estão adorando macaco, adorando vaca. Aí vem a Rede Globo e joga o Caminho das Índias, mistura mais, joga mais cultura errada. E o povo fica aí, as mulheres tudo pondo aquele pingo na testa e vestindo aquele chale, achando que está abafando. Irmão, o mundo está perecendo. Ô Zé, está esquentando aí. O mundo está perecendo, meu irmão. O mundo vai de mal a pior, Mateus 24, Jesus falou, o mundo vai de mal a pior, vai se esfriar o amor sobre a face da terra, a coisa está piorando, os assaltos, o respeito humano, a juventude, a Europa está fria, gelada no relacionamento humano, Estados Unidos começando também pós-Europa, ou seja, o mundo civilizado está mal, e aquele outro lado oriental, que como o Japão, também não conhece essas verdades, estão lá com seus 1001 deuses, cultuando Brahma, cultuando Buda e outros deuses. Irmão, olha para mim, olha para cá. Deus dá o presente à humanidade que é a Torá. A Torá visa a restauração do indivíduo. A Torá visa mostrar o seu erro. A Torá é para mostrar o seu erro. Como? A Torá é para mostrar ao doente que ele tem doença. A humanidade está em pecado. A humanidade está no vício. A humanidade está traindo a si mesmo. A humanidade está em falta com Deus. Então, qual é o antibiótico? Torá. Qual é o diagnóstico? Torá. É mostrar a Torá. A Torá é o livro de medicina para o doente, mostrar que ele está doente, doente da alma. Ele está com uma relação com Deus rompida. Está vendo um raio aqui? Ó? Esse raio separou Deus do homem. O homem fala a Deus e Deus não ouve. E o homem acha que está ouvindo. As orações não passam desse teto. Então, o que nós temos que fazer? Então, primeira parte da vida, Deus mostra o Sinai. Mas na segunda parte, depois que Deus mostra o presente da humanidade, que ela não pode matar, honrar, tem que honrar pai e mãe, tem que ter um só Deus. Olha aí, ó, a Torá fala um só Deus. Até os cristãos acham que tem 3. Até os cristãos têm a Trindade como 3 deuses. No início do cristianismo pensavam assim, 3 deuses. Ainda tem muitas denominações cristãs hoje que ainda pensam que são 3 deuses em um. É uma confusão. É uma confusão. Shemar Israel Adonai Elohim Echad. Ouve Israel, nosso Deus é único. Jesus é Deus, mas é filho, não é Deus de ser o Deus Pai. Você entende isso? Jesus tem a natureza divina. Jesus é a mesma essência do Pai. Mas ele não é o Pai. Ele é filho, porque Deus é um só. O Deus Pai é um só. Estão entendendo? São conceitos. Você não pode pôr Jesus como pai, porque Jesus não veio para ser pai. Ele veio para ser filho e redimir o pecado de todo pecador morrendo em nosso lugar. Porque o pai falou, todo aquele que crê no meu filho, o pai disse, será salvo e terá vida eterna. O próprio pai já dá a dica que o negócio é o filho. O próprio pai que está no Sinai falando o que é errado, o próprio pai manda o monte Gólgota em Jerusalém, a solução para o retorno ao Éden. O homem nunca mais pode ao Éden via Sinai. Poderia sim. Se ele guardasse as 613 leis do Sinai, ele poderia ser salvo. Sabia disso? Se nós conseguíssemos guardar as 613 leis da Torá, seríamos salvos sem Jesus. Mas como o homem não consegue, o homem não consegue nem ser livre da mentira. O homem mesmo, o crente lavado pelo sangue, mente ou não mente? Eu estou mentindo aqui. Enrola, dá cheque sem fundo e passa a perna. Gente, o crente, lavado pelo sangue do Gólgota, enrola.